Bom dia, boa tarde, boa noite, mulheres que vencem. Tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais uma programação das Mulheres que Vencem agora nesse dia 28, último sábado do mês de fevereiro. E eu creio que esse mês foi uma bênção para mim, para você. Foi resposta do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso lar. E que você seja muito mais abençoada neste mês de março. É o meu mês, o mês do meu aniversário, o mês de março. É por isso que é muito lindo o mês de março. Eu amo o mês de março. Eu acho que Deus prepara uma data muito especial para cada um e eu creio que Deus preparou assim, não só eu, né? Para várias mulheres que nasceram no mês de março, tá? Então, que março venha e fevereiro, tchau, né? Mas já a gente vai dar tchau para fevereiro. Agora não, só depois. Vamos lá, vamos orar, vamos buscar a face do nosso Deus, vamos buscar a presença dEle e apresentar mais esse mês aí para a honra e glória do Senhor. Pai, muito obrigado por esse mês, muito obrigado por este mês que o Senhor nos deu, nesse mês na programação das mulheres. Obrigado pelos frutos, pelas sementes que foi lançado no coração de cada mulher. Obrigado por essa mulher que está assistindo essa programação, que ela possa sentir a presença de Deus neste lugar e que essa programação venha fazer a diferença no lar dela, na casa dela, e que a tua presença venha estar no coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, Pai. E eu te agradeço já com a certeza que o Senhor já manifestou a tua glória. Em nome de Jesus, amém, amém. Até deu um respiro aqui diferente. Amém, glória a Deus. Fica com esse louvor e já a gente volta. Que louvor abençoado para a glória de Deus, viu? Deus é bom em todo tempo Deus é bom, amém? E eu tenho certeza que Ele falou conosco, falou comigo, falou com você através desse louvor abençoado. Todo louvor é abençoado. Por isso que nós temos que prestar atenção naquilo que nós estamos ouvindo, prestar atenção naquilo que nós estamos nos alimentando e alimentando a nossa alma, tá bom? Não somente o nosso corpo nós temos que prestar atenção, mas também a nossa alma, o nosso espírito tem que estar muito bem alimentado para a glória de Deus, tá bom? Vamos aqui, vamos ouvir uma palavra. Vou lembrar você, agora que eu vi aqui o copo, ó. Pega seu copo com água, não esqueça que nesse último sábado nós vamos orar, nós vamos apresentar a água. Você pega sua água, sua garrafa, sua jarra, você que quer orar na água para que a sua família venha ser abençoada, ou levar para aquele ente querido que está lá no hospital, né? Quando você for visitar, leva a água consagrada ao Senhor, leva a água abençoada. Então, vamos aproveitar e já santificar essa água, já consagrar essa água para quando a pessoa beber, ela possa ser curada e liberta em nome de Jesus e que todo mal venha sair por fora. Não é a água que cura, é o poder de Deus que vai estar na água, que é através da nossa fé, daquilo que é transmitido na palavra de Deus, tá bom? Não é a água, é só a água, mas quando nós oramos a Deus, apresentamos, unindo a nossa fé com a palavra dele e apresentamos o corpo com água, quando a pessoa beber, a fé é da pessoa ser curada, ela vai ser curada e liberta em nome de Jesus, tá bom? Que é a autoridade que Deus nos deu de pisar serpentes e escorpiões, para a glória de Deus, tá? Vamos lá? Oséias capítulo 4, nós vamos aprender aqui nós é bastante legal aqui, né? Porque nós vamos aprender o que nós devemos ser, mulheres guerreiras, né? Forte, mas também nós temos que ser tão fortes ao ponto de falar a verdade para nossa família, para nossa casa, para aquelas pessoas que estão próximas da gente, não deixar ser influenciada, mas nós temos que influenciar pessoas, influenciar nossa família, nossa casa, nós temos que influenciar, não deixar influenciar. Né? Claro que é mais fácil a pessoa que está em cima, né? Tem uma mesa, um exemplo. Você está em cima da mesa e a pessoa está embaixo. Quem é que vai se puxar, se ficar puxando? Quem é que vai descer? A que está em cima da mesa, porque é a gravidade. Então nós temos que vigiar. Quem tá aí, por isso que a Bíblia diz: quem está em pé, cuide para não cair, porque a gravidade já ajuda de descer, entendeu? O que está embaixo não é que o que está embaixo tem mais força, é a gravidade. Você puxa o que está em cima, você tem mais força. Então, nós temos que ser a pessoa que está em cima da mesa, mas que nós consigamos o quê? Puxar quem está embaixo,
né? Mas sozinha, pela nossa força, nós conseguimos? Não, mas pela palavra de Deus e buscando força, sabedoria, entendimento na palavra de Deus, nós conseguimos, tá? Aqui, ó, Oséias capítulo 4. Aqui Israel e Judá estavam sendo ameaçados, tá? Com castigo por causa da sua impiedade. Infelizmente, nós temos que falar de uma maneira que vocês entendam. Infelizmente, muitas pessoas não entendem a palavra de Deus. Muitas pessoas não entendem que a palavra de Deus tem que ser falada da maneira correta. Nós não temos que mudar nenhum tio daquilo que o Senhor nos manda falar. E aqui Oséias, os líderes e os sacerdotes da época estavam mudando, aliás, estavam se acovardando a não falar daquilo que Deus estava querendo que ele falasse. E aqui, por causa da sua ignorância, a malícia do povo estava aumentando. Entendeu? Ignorância não é o ponto de ser ignorante. Respondeu mal, tratou mal. Não é ignorância de sabedoria, falta de entendimento. Isso que é a ignorância que Deus está falando aqui, tá? Aqui no versículo 1 diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, é para mim e para você, tá bom? A palavra de Deus é para mim e para você, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Estão fazendo algo que Deus não está se agradando. E aí o povo o quê? Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Chegou um momento que o povo de Israel estava faltando com a verdade, com a bondade, com a benignidade, com o conhecimento que era de Deus, mas não estava mais ali, né? E aqui no versículo 2, só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e o homicídios, e sobre homicídios. Olha, tá te lembrando alguma coisa? Nos tempos de hoje, muita coisa está diferente, não tá? Mentiras, né? Igual tá aqui. Furtos, pessoas matando umas às outras, pai matando filho, filho matando pai, né? Homicídios, adultérios entre os casamentos, casais trocando de casais como se fosse normal, e não é normal. Não é normal. E nós, como pessoas de Deus, nós não podemos aceitar isso. Fazer parte desse meio. Nós temos que buscar a Deus, buscar a santidade, buscar estar em comunhão com o nosso Pai, para que Ele nos livre dessa maldade, dessa impiedade, dessa ignorância que é. Aí aqui, ó, por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Aqui o Senhor estava falando, olha, se não melhorar, vai ser tudo consumido, vai ser tudo o quê? Vai ser tudo o quê? Lamentará, todo mundo vai lamentar, porque vocês estão fazendo coisas que não agradam a mim, vocês estão fazendo coisas que não agradam, e ali era por quê? Era para ter o arrependimento, mas mesmo assim o povo não quis ouvir o que Deus estava falando, tá? E ele fala no começo do capítulo, ouve as minhas palavras, vós, filhos de Israel. Deus, o próprio Deus estava falando, ouve as minhas palavras. E aqui ele diz, todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com os sacerdotes. Então não tinha sacerdotes, não tinha alguém que falasse a verdade, não tinha ninguém que enfrentasse, falasse, vocês estão no pecado, vocês estão fazendo uma vida errada, vocês estão vivendo uma vida que não é segundo a palavra de Deus. E mesmo não tinha ninguém, né? Nem mesmo os sacerdotes. Por isso cairás de dia, o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. Aqui ele está falando que é todo mundo, tá? Todo mundo no mesmo saco, né? Talvez você está numa vida toda perdida.
Nossa, a família toda destruída, é pai, é mãe, divórcio, é tanta coisa que está desanimando. Talvez você não está passando por essa situação, mas conhece alguém, um amigo, alguém que está passando com a vida toda perturbada. Aí é o marido que trai a mulher que trai o marido, os filhos nas drogas, nos vícios, estão conhecendo a prostituição com 15, 16 anos, e você está vendo aquela família toda destruída e não sabe o que fazer. Deus está mandando falar a verdade. Está mandando você orar, buscar, interceder. E porque senão vai destruir tudo. Senão tudo, a família, todos, até as vidas, as almas, tudo vai se perder. E nós temos que ser instrumento de Deus aqui nessa terra. Nós temos que ser instrumento da presença de Deus, da palavra de Deus. E aqui ele diz 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O povo sofre. Tem algumas versões que falam, o meu povo sofre por falta de conhecimento, por causa do conhecimento da palavra, porque não tem ninguém para pregar, porque não tem ninguém para ensinar, porque não tem ninguém para instruir. Aquela pessoa está no erro, mas não tem ninguém que vai lá e fale a verdade. Ah, mas aí eu não vou falar, porque cada um vai colher as consequências. Sim, mas se a pessoa, você que é conhecedora da palavra, vê que seu marido está no erro, e se você não orar por ele, não buscar, conversar com ele, explicar a direção, falar da palavra de Deus, se alguma coisa acontecer, o sangue dessa pessoa vai nas suas mãos. Misericórdia! Nós temos que entender que a oportunidade do Senhor nos dá para nós falarmos do amor dele. E nós temos que falar. Nós não podemos perder a oportunidade de falar de Jesus. Ah, mas é aquela pessoa que está na parada do ônibus, eu nem conheço ela. Ela está triste, abatida lá, você sentiu o desejo de falar com ela. Deus falou no seu coração. Dá essa palavra para essa pessoa que ela vai precisar. Talvez ela está saindo dali para se matar. Aí você se nega, não, eu tenho vergonha, eu não sou capacitado. Não, todos nós somos capacitados para falar de Jesus. Todos nós somos capacitados para pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque Jesus disse, e todo aquele que aceitar Jesus, se batizar, descer as águas, se batizar e viver uma palavra reta, a viver a palavra de Deus de uma maneira correta, ele faz o quê? Ele manda uma ordem, o quê? E de pregar o Evangelho a toda criatura. Ele não está falando de pastores, auxiliares, obreiros, presbíteros, missionários, evangelistas. Ele está falando de todo aquele, todo mundo tem que falar, tem que fazer o ID de Jesus. E essa é a nossa missão. E aqui ele diz, porque tu rejeitaste o conhecimento, que é a palavra estava lá, o conhecimento era Deus, e Deus estava falando, ouve a palavra do Senhor. O próprio Deus estava falando, ouve a palavra do Senhor, versículo 1 lá, ouve a palavra do Senhor. Ele estava falando, essa é a palavra do conhecimento. Ele está convidando você ao arrependimento. Talvez você é essa pessoa que está faltando com a verdade, com mentira, prostituição, adultério, matança. Mas eu não matei ninguém fisicamente, mas está matando espiritualmente. Na sua casa, na sua família, você xinga, você murmura, amaldiçoa a pessoa, deseja o mal, é invejoso, é invejosa, né? Fala mal, toma o lugar, fala malícia, fala mentira, fofoqueiro, né? Nós temos que vigiar nisso. Talvez você não está matando fisicamente, mas espiritualmente. E nós temos que falar a verdade. Se converta dos seus maus caminhos, senão você vai morrer. Arrependa dos seus pecados. Arrependa da sua iniquidade. Porque tu não erreis. A Bíblia diz, não erreis. Porque de Deus ninguém escarnece. Porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Não erreis. De Deus ninguém escarnece. Ele está vendo. Sábado passado a gente aprendeu que Deus conhece até quantos fios de cabelo está na nossa cabeça. Ele não sabe a intenção do seu coração? Tu acha que ele não sabe a intenção do seu coração? Quando nós abrimos a nossa boca, tu acha que ele não sabe a intenção? Ele não sabe se você está falando a verdade, se você está falando mentira? Então eu estou te convidando, arrependa-te. Arrependa-te. Se até hoje vocês estão praticando essa palavra, praticando isso, arrependa-te. Eu te convido a se arrepender. Por isso que a sua vida não muda, por isso que muitas das vezes a vida da pessoa
não é transformada, porque ela não tem um verdadeiro arrependimento que é da palavra de Deus. E aqui Deus está falando, ó, o meu povo sofre por causa de conhecimento, o sofrimento vem por causa que você não conhece a palavra e muitas das vezes conhece e não pratica. E aqui ele diz mais, tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas o quê? Sacerdote diante de mim, até os sacerdotes, viu? Todo mundo naquela época foi o quê? Foi lamentar. Infelizmente. Porque Deus estava falando, ouve a mim, ouve o Senhor. Ele estava falando, me ouve, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Todo mundo ali esqueceu da palavra de Deus, esqueceu da lei, das promessas, dos mandamentos, esqueceu de tudo. Começou a fazer coisa que não era de acordo com a palavra de Deus. Talvez você está hoje aí, esqueceu das promessas, você congregava, você ia para a igreja, buscava de Deus e de uma hora para outra virou a cabeça, não quer mais saber, está fazendo coisa errada, pecando. Não deixa isso acontecer na sua vida. Não deixa isso acontecer na sua casa. Não deixa o seu lar ser destruído. Não se lamente, se arrependa hoje, para que a graça e a misericórdia de Deus venha descer sobre você, sobre mim, sobre você. Nós todos os dias nós temos que pedir perdão para Deus pelas nossas falhas e pelos nossos erros, tá bom? Fica com essa palavra aí, já a gente volta. Fica com esse louvor. Que louvor abençoado, você viu aí? Eu amo louvor, viu? Até o ambiente muda, graças a Deus. Você viu a palavra de Deus? Você viu aí? Então eu convido você, medite nela. Esse mês de fevereiro, talvez foi difícil porque você estava praticando as outras práticas. Agora muda a sua vida, muda o seu coração. Todos os dias nós temos que ter a nossa mente renovada. Deixa Jesus entrar no seu coração. Deixa Jesus entrar através dessa palavra. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa das suas falhas. Que o mês de março venha ser bênçãos para você. Uma nova pessoa, nova criatura, ouvindo a palavra de Deus, tá bom? Então fica com essa palavra no seu coração. Não desista dos seus sonhos, só desista daquilo que é errado. Talvez você tá ouvindo essa mensagem, né? Tá estudando aí, tá ouvindo, passou aí no Facebook aí, tá aí passando, ou no YouTube, tá vendo o vídeo e apareceu eu aí. E você, o Espírito Santo te tocou para você ouvir essa mensagem. Você tá aí, talvez você tá tentando tomar decisões erradas. Não faça isso. Não faça isso. Escolha fazer o bem. Escolha fazer o que é certo. E o que é certo é a palavra de Deus, tá bom? Já pegou seu copo com água? Pegou? Então vamos lá, vamos orar. Lembrando que toda quinta-feira nós temos culto das mulheres que vencem ao meio-dia. Oração, intercessão pelas causas impossíveis. Lembrando também que neste domingo nós temos culto, tá? Às 7 da manhã, às 10 da manhã, às 15 e às 18. E eu aguardo você lá, tá bom? Normalmente eu vou pela manhã, então você quiser ir lá, conversar, pedir oração, até pedir uma orientação, estamos preparados para te receber lá com muito amor, com muito carinho, tá bom? Que você venha buscar a presença de Deus mais e mais e mais e buscar estar nos caminhos do Senhor cada dia mais, porque toda a honra e toda a glória é dele, tá bom? Convido você, repense nas suas atitudes, repense no seu comportamento, repense, sua família está sofrendo, sua casa está sofrendo, você está sofrendo. E para Jesus a sua alma é mais importante do que o mundo inteiro, tá bom? Então fique com essa palavra. Deus, ele nos convida ao arrependimento neste dia, tá bom? Pegou seu copo com água? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, apresento este copo com água para que quando essa pessoa, essa jarra, eu não sei o que ela está segurando, um copo com água, jarra ou uma garrafa de água, eu não sei o que ela segurar, Pai, que o Senhor venha santificar, que eu venho consagrar ao Senhor, Pai, que quando ela beber dessa água, ela não venha ser mais a água, mas sim, Pai querido, o poder de Deus, Pai, passando pelo corpo dessa pessoa, curando, libertando, limpando, Pai, o corpo, o coração dela, limpando a alma dela de todo pecado, de toda iniquidade, de todo mal, em nome de Jesus, Pai. E assim, ó Pai, esse é o propósito da água, que quando ela beber, Pai, ela possa sentir o poder de Deus, a transformação, Pai, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, já te agradeço com a certeza da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá? Toma seu copo com água. Glória a Deus.
Deixa eu respirar. Olha, esse mês de fevereiro foi uma bênção. Eu creio que Deus fez coisas grandiosas na sua vida. Eu creio que o que Deus fez na sua vida foi muito mais do que você um dia pensou. Eu sei que teve bênção, teve lutas de vitória. Teve, mas o Senhor te deu a vitória acima de todas elas, tá bom? E Deus abençoe sua vida. Ó, mês de fevereiro, tchau. Mas vem aí o mês de março. Eu tô muito feliz que o mês de março é o meu mês. E é o mês de todas as mulheres. Em especial dia 8, né? Que é o Dia Internacional das Mulheres. E também teremos o meu aniversário e de muitas outras mulheres lindas, maravilhosas, virtuosas, tá bom? Um beijo! Tchau, fevereiro! Vem março!